Era por volta das 22 horas quando Marcelo finalmente pegou a estrada. Tinha saído tarde do trabalho e ainda enfrentou um jantar rápido com sogros antes de encarar as 3 horas de viagem de volta para casa. A BR-157 era uma rodovia esquecida, cheia de curvas, mato fechado e sinal de celular inexistente por quase todo o trajeto. Marcelo gostava de dirigir à noite. O silêncio, o frio da madrugada entrando pelas frestas do vidro, o som dos pneus deslizando sobre o asfalto, tudo isso o ajudava a pensar. Mas naquela noite, algo parecia errado desde o início. A primeira coisa estranha foi uma placa velha e torta que dizia: desvio adiante, 2 quilômetros. Marcelo não se lembrava de desvio nenhum naquele trecho. E conhecia bem a estrada, afinal, fazia aquele caminho toda semana. Mas seguiu, achando que talvez alguma obra tivesse começado recentemente. 2 quilômetros depois, a estrada principal estava mesmo bloqueada com cones e cavaletes velhos. Sem alternativa, ele entrou no desvio, uma estrada de terra escura, cercada por mata fechada e com sinalização precária. O GPS parou de funcionar logo depois. Dirigiu por longos minutos, esperando reencontrar a pista principal. Mas parecia que o caminho só se aprofundava cada vez mais na escuridão. Depois de quase meia hora, ele viu algo ao longe, um carro parado no acostamento com o pisca-alerta ligado. Dentro, uma mulher o acenava freneticamente. Marcelo encostou devagar e abaixou o vidro. "Está tudo bem?" perguntou. A mulher tinha o rosto pálido, os olhos arregalados. "Não pare. Por favor, não pare. Eles estão vindo." Antes que ele pudesse responder, ela correu em direção à mata e desapareceu. Marcelo ficou paralisado por alguns segundos. O que ela quis dizer com eles? Estava em choque. Quando olhou para frente novamente, havia uma figura parada bem no meio da estrada. Parecia um homem, mas os braços eram compridos demais. O pescoço, torto, e os olhos brilhavam no escuro com um tom alaranjado. Quando Marcelo pisou fundo no acelerador, a coisa pulou, e ele jurou que ouviu um arranhado no teto do carro. Mais adiante, ele se deparou com algo ainda mais assustador. Novamente a mulher, parada no mesmo acostamento, com o pisca-alerta atrás dela. Igualzinho. Como se estivesse presa ali, como uma fita de vídeo sendo rebobinada e repetida. "Não pare. Por favor, não pare." Marcelo passou direto, tremendo, e olhou no retrovisor. A estrada atrás dele estava escura. Sem carro, sem mulher, sem pisca-alerta. Como se nada daquilo tivesse existido. Os minutos viraram horas. E a estrada parecia não levar a lugar nenhum. Ele começou a se perguntar se estava perdido em algum tipo de laço temporal. O GPS continuava morto. A gasolina começava a acabar. Foi quando ele avistou, finalmente, um posto de gasolina abandonado. Estacionou na esperança de encontrar alguém ou pelo menos uma pista de onde estava. Mas tudo ali era antigo, como se não funcionasse há décadas. Entrou na loja de conveniência com o celular na mão, usando a lanterna. O piso rangia, o ar estava mofado. Havia papéis de jornal de 1994 no balcão. E uma TV antiga, daquelas de tubo, ligada, com chiado, como se estivesse esperando por alguém. Na tela, uma imagem congelada, o rosto de Marcelo, parado na frente do posto, como se estivesse sendo observado. Ele girou sobre os calcanhares, mas ninguém estava ali. Uma risada baixa ecoou pelo ar. E uma voz saiu da TV. "Bem-vindo de volta, Marcelo. Você nunca saiu dessa estrada." Ele correu até o carro, mas a chave não funcionava mais. O motor estava frio. Os pneus, murchos. O tanque, seco. Naquela noite, Marcelo desapareceu. Seu carro foi encontrado dias depois, abandonado no quilômetro 86 da BR-157, um trecho onde não há desvio, nem mato, nem posto algum. Só asfalto liso e linha reta. Desde então, motoristas relatam avistamentos na região. Um homem andando no acostamento e, ao longe, o pisca-alerta de um carro parado, com uma mulher acenando desesperadamente.
Era por volta das 23 horas quando André decidiu continuar viagem. Ele dirigia há horas, atravessando estradas escuras e desertas do interior do estado, com apenas os faróis iluminando seu caminho. O GPS indicava que faltavam ainda 120 quilômetros até a cidade onde ele passaria a noite. Ele estava cansado, os olhos pesavam, mas não queria parar, não ali, no meio do nada. Foi então que uma chuva fina começou a cair. Primeiro como uma névoa, depois, uma cortina constante que fazia os faróis parecerem fracos. A visibilidade diminuiu drasticamente, e a estrada passou a parecer um túnel sem fim. O rádio, antes ligado com músicas baixas, começou a chiar. Tentou mudar de estação, mas todas estavam em silêncio, exceto uma, que tocava uma gravação antiga de alguém sussurrando, como uma prece incompreensível. Sentindo-se desconfortável, André desligou o rádio e pensou em parar num posto, mas o último que viu havia ficado a muitos quilômetros para trás. Foi aí que ele notou uma placa enferrujada na beira da estrada. Saída 13, Vila das Almas, 5 quilômetros. Nunca ouvirá falar daquele lugar, mas a ideia de uma vila próxima lhe pareceu melhor do que passar a noite dirigindo sob chuva. Pegou a saída. A estrada lateral era de terra batida, com vegetação fechada dos dois lados. O barro fazia o carro deslizar, e a floresta parecia mais densa a cada curva. O GPS parou de funcionar. O sinal desapareceu. Depois de alguns minutos, viu luzes ao longe, casas antigas, com lâmpadas fracas iluminando as janelas. Parecia um lugar parado no tempo. Parou o carro no pequeno centro da vila, onde havia uma venda com uma placa desbotada, Mercearia do Senhor Ivo. Entrou. O sino da porta tocou, mas ninguém apareceu. O lugar estava empoeirado, como se não recebesse ninguém há muito tempo. Chamou, mas só ouviu o barulho da chuva no telhado. Foi quando notou o mural de recados perto do balcão. Havia fotos antigas, todas em preto e branco. Mas o que gelou seu sangue foi ver uma das fotos com sua imagem, ele parado ao lado de uma caminhonete que não reconhecia, na mesma estrada por onde viera. A data escrita à mão, desaparecido em 1996. André tropeçou para trás. A porta da mercearia se fechou sozinha. Luzes piscaram. E no reflexo do espelho atrás do balcão, ele viu pessoas, dezenas delas, em pé atrás dele, olhando fixamente. Mas ao se virar, o lugar estava vazio. Tentou sair correndo, mas a vila havia mudado. As casas estavam queimadas, destruídas, cobertas por mato. O carro, onde ele o deixará, agora era apenas uma carcaça enferrujada. A estrada pela qual entrou, inexistente. A última coisa que se ouviu foi o som da gravação antiga voltando a tocar, a mesma prece sussurrada, ecoando na chuva que nunca parava. Desde aquela noite, dizem que às vezes, motoristas cansados enxergam a saída 13, mas quem a pega nunca mais é visto. Carlos era caminhoneiro há mais de 15 anos. Conhecia bem o trecho entre o interior de Minas e o sul da Bahia. Naquela madrugada de quinta-feira, ele saíra tarde da última parada e estava com pressa. Queria chegar à próxima cidade antes que o sol nascesse. A previsão era de chuva leve, mas ao longo da estrada deserta, uma garoa persistente foi tomando força. O asfalto começou a brilhar com os faróis do caminhão e a paisagem ao redor sumia na neblina densa. No rádio, só chiado. O celular, sem sinal. Apenas o barulho do motor e o som repetitivo do limpador de para-brisa o acompanhavam. Já passava das 3 da manhã quando ele notou uma estranha curva no caminho. Estranha porque ele jurava que aquele trecho da estrada sempre foi reto. No GPS, não aparecia nada. Apenas um desvio estreito, cercado por mato alto, como se não fosse usado há anos. Mas, por algum motivo, Carlos sentiu que precisava entrar. O caminhão pareceu perder o controle sutilmente e, antes que percebesse, ele já estava no desvio. O caminho ficou cada vez mais estreito, como se a mata estivesse se fechando. Árvores altas e retorcidas o cercavam, e a chuva apertou. Não havia mais sinal de estrada asfaltada, apenas terra batida e lama. Pensando que tivesse cometido um erro, ele tentou dar ré, mas o caminhão morreu.
e não ligava mais. Foi então que ele viu algo no retrovisor. No meio da neblina, alguém, ou alguma coisa, caminhava lentamente em sua direção. Uma figura alta, vestida de preto, com o rosto obscurecido por sombras. Ele piscou, e a figura estava mais perto. Ligou o farol alto. Nada. Desligou e ligou de novo. Estava colada ao vidro do carona. Carlos gritou e se jogou para fora do caminhão, afundando os pés na lama. Olhou para o banco do carona. Estava vazio. Quando voltou os olhos para frente, havia uma casa. Uma casa de madeira, antiga, com uma única luz acesa. A porta se abriu sozinha. Carlos, confuso e em pânico, correu até ela, tentando encontrar alguém, ajuda, qualquer coisa. Mas o interior da casa era escuro, silencioso e quente, apesar da chuva. Um sussurro preencheu o ambiente. Você voltou. As paredes pareciam pulsar como se estivessem vivas. Fotografias antigas cobriam os corredores, todas com o mesmo rosto, o de Carlos. Criança, adolescente, adulto. Em uma delas, ele estava dentro daquele mesmo caminhão, exatamente com a roupa que vestia agora. Tentando fugir, ele abriu uma porta qualquer e caiu. Caiu no que parecia ser um poço sem fundo, mas quando finalmente acordou, estava no volante, na estrada. O sol começava a nascer. O GPS marcava a rota como se nada tivesse acontecido. Sem desvio, sem curva. Tudo parecia normal. Mas no banco do carona, havia uma fotografia. Nela, Carlos estava em pé diante da velha casa de madeira, com uma figura de preto atrás dele, sorrindo. Era uma noite chuvosa, daquelas em que o céu parece pesar sobre a terra, e as gotas fortes no para-brisa soavam como pequenos tambores do destino. Mateus, um caminhoneiro experiente de 38 anos, cruzava o interior de Minas Gerais pela famigerada Estrada 103. Era um desvio pouco conhecido, mas que cortava dezenas de quilômetros da rota principal. Ele já havia feito esse caminho algumas vezes, mas sempre à luz do dia. Naquela noite, o GPS o alertou: última saída em 500 metros. Mas era estranho, não havia nenhum entroncamento visível, apenas mata dos dois lados. Mesmo assim, ele seguiu, guiado pela memória e pela certeza de que a estrada continuava. Cerca de 20 minutos depois, percebeu que o asfalto havia mudado. Estava mais desgastado, com buracos fundos, e nenhuma placa de sinalização era visível. Nenhum outro carro havia passado. Ele ligou o rádio, mas só captava estática. O celular marcava sem serviço. De repente, um vulto passou correndo pela estrada, à frente dos faróis. Era uma mulher de vestido branco, encharcada, correndo como se estivesse fugindo de algo. Mateus freou bruscamente. O caminhão derrapou. Ele desceu assustado, gritou por ela, mas não viu ninguém. Na beira da estrada, apenas marcas de pés descalços na lama, indo em direção ao mato. Com o coração acelerado, decidiu seguir viagem. Mas o estranho era que, mesmo dirigindo em linha reta, parecia nunca sair daquele trecho de mata fechada. Horas se passaram, e o combustível começou a diminuir. Quando finalmente avistou luzes à frente, sentiu alívio. Era um antigo posto de gasolina. Parou o caminhão e desceu para procurar ajuda, mas o lugar estava abandonado. Os frentistas que ele pensou ter visto eram apenas bonecos de papelão desbotados. A lanchonete ao lado ainda tinha mesas postas, como se alguém fosse voltar a qualquer momento. No balcão, um rádio antigo começou a tocar sozinho. A estática deu lugar a uma voz sussurrada que repetia: "Você não deveria ter voltado por aqui, Mateus." A voz era da sua falecida mãe. Ele recuou, trêmulo. Correu de volta para o caminhão, mas ao abrir a porta da cabine, viu seu próprio corpo sentado ao volante, com os olhos arregalados, como se tivesse morrido de susto. A partir daquele momento, a realidade distorceu-se. Todos os dias, motoristas relatam ver um caminhão parado na Estrada 103, com as luzes piscando, mas ninguém dentro. Alguns dizem ouvir sussurros vindo da mata. Outros dizem ter visto um homem gritando por socorro, preso dentro do caminhão,
O mesmo homem que, anos atrás, foi dado como desaparecido para sempre. E até hoje, quando chove forte e você passa pela região, talvez ainda consiga ver as pegadas na lama. E se parar, pode ser que ouça a voz no rádio também. Você não deveria ter voltado por aqui.